Olá, olá você de casa, mais uma vez eu invado o teu celular, tua televisão com assuntos relevantes. E hoje é algo inédito aqui no LTV, no Lê Agora, eu trago 5 vereadores da Câmara que vai discutir vários assuntos relevantes. Você de casa que participou comigo, mandando e-mails, mandando crítica, vai ser respondido agora ou cale-se para sempre. A partir da próxima semana vai ser ao vivo, a gente vai transmitir todas as perguntas, debates, críticas, sugestões, enfim. Vou apresentá-los aqui para que vocês conheçam e quem não conhece, dá um alô aí de casa, ok? Estou aqui com o vereador Diego Guimarães. Olá, bom dia, tudo bom? Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Felipe Velaton. Obrigado. Abílio Júnior. Marcelo Bussic. E Dilemário Alencar. Tudo bom? Tudo bem. Vamos começar, pessoal de casa. Qual que é a ideia desse debate? É mostrar para você de Cuiabá como estão sendo elaborados os trabalhos, os projetos, se você tem alguma expectativa para o futuro nesse novo governo e como esses vereadores estão trabalhando diariamente. Eu vejo que todos trabalham com muita força nas redes sociais, que é o meio de comunicação mais importante hoje em dia. E eu vou começar agora com o Felipe Velaton perguntando: semáforos inteligentes. Projeto inovador, inclusive eu me inspirei lá em Aracaju, peguei alguns projetos em Buenos Aires. Saiu, o trânsito continua o mesmo, e aí? Quantos bilhões foram gastos? Está tendo utilidade? Yuri, foram 15 milhões gastos numa adesão carona, ou seja, foi uma licitação que foi uma adesão a uma ata do Nordeste. A planta do Nordeste de Aracaju é totalmente diferente da planta municipal de Cuiabá. E fica aquele questionamento, eram necessários 15 milhões? 15 milhões a gente não tem segredo na administração pública. A administração pública, eu quero falar para o pessoal, 15 milhões quando vão para semáforos inteligentes, a gente deixa de investir esse dinheiro na saúde. Por exemplo, com 15 milhões nós poderemos reformar todas as policlínicas de Cuiabá, ou terminar a UPA do Verdão, que falta 5% para finalizar a obra, e poderiam estar atendendo 10 mil pessoas por mês. Então não era prioridade esse governo, a gente sabe que foi uma adesão que a gente protocolou ao Tribunal de Contas, os 5 vereadores fomos até o Ministério Público de Contas para que houvesse uma investigação, contudo, ela foi aprovada, foi sancionada e o prefeito aplicou os 15 milhões. Era necessidade para Cuiabá? Não, mas realmente o prefeito municipal de Cuiabá não tem prioridade para algumas áreas que a gente percebe que estão sangrando na nossa capital. Uma delas é a saúde. Para que vocês entendam mais ou menos como funciona, o semáforo ele era para agilizar o trânsito de Cuiabá. E algumas capitais do Brasil e outras do mundo funciona porque, por exemplo, uma ambulância tinha prioridade de acesso, o trânsito encheu 3 filas de carro, abriria para aquela mão. Isso não está acontecendo em Cuiabá. Infelizmente, a gente não vê isso acontecer. É importante contribuir porque quando foi instalado os semáforos inteligentes, muita gente questionou semáforo em rotatória. Né? Temos 3 semáforos em uma via só que não tem intersecção para virar apenas numa via, ou seja, a gente não viu a quantificação desses custos para a eficiência do transporte e, logicamente, da mobilidade urbana na nossa capital. Então não houve evolução, a única evolução que nós percebemos foi na Isaac Povas, que desafogou um pouco o trânsito, mas nas outras áreas não tinham necessidade de mudar os semáforos da nossa capital. Semáforo inteligente, gestor burro não dá muito certo. Então você tem que ter recursos aplicados com pessoas eficazes para fazer a gestão pública. Não adianta você pegar o semáforo, achar que porque, entre aspas, o semáforo é inteligente e bota na mão de um cara que não tem patavina nenhuma do assunto que vai ter o resultado que você espera. Não, e outra, esse semáforo ele não tem o temporizador. Um semáforo gastou uma fortuna, milhões de reais, e não tem o temporizador. Você vai em qualquer cidade moderna, né, tem o temporizador, que é aquele reloginho regressivo que orienta o pedestre, o condutor de veículo, e aqui não tem, por incrível que pareça. Inclusive eu e o vereador Diego está tramitando um projeto nosso que obriga a instalação desse tipo de orientador, e também o Ministério Público já recomendou à Prefeitura, mas até agora o secretário antenor não vem fazendo a sua obrigação de colocar os temporizadores, porque aí tem muitos desses semáforos que tem o fiscal eletrônico, né? E isso está virando uma fábrica de multas. E o TCE já falou sobre isso, né? Já falou sobre isso e vemos assim, que o principal objetivo da contratação dos 15 milhões não foi atingido, que é o que? Controlar melhor o trânsito. Então, assim, foi um dinheiro jogado fora e os órgãos de controle já estão com os olhos em cima, o TCE, o Ministério Público, tem que ser melhor planejado. A Prefeitura faz muito o prefeito faz muitas coisas na vontade e no desejo pessoal, sem qualquer planejamento, sem qualquer estudo técnico, para que atinja o principal objetivo do gasto com recurso público. A partir do momento que você gasta 15 milhões e o trânsito até piora, ali, por exemplo, ali na região da Unic,
alguma coisa está de errado. Então o gestor tem que planejar melhor, tem que estudar melhor, tem que buscar melhores soluções, em vez de ficar fazendo seus desejos pessoais, como é o caso dos 300 anos de Cuiabá. Com certeza. Uma das questões mais discutidas também é o transporte público. De 4,10 voltou para 3,85. Realmente, esse valor é justo para a população, com a qualidade dos ônibus de Cuiabá? Eu estou aqui há pouco tempo, calor infernal, a maioria dos ônibus que a gente vê nos semáforos não tem ar-condicionado, não tem um sistema. Foi falado também de alguma televisão bus, não sei se está funcionando. As pessoas podem ter esperança de ter um transporte de qualidade melhor? O que falta para ter qualidade melhor? Olha, o transporte coletivo de Cuiabá é de péssima qualidade. Se fosse para pagar transporte coletivo pelo que ele vale, pelo serviço que é prestado, deveria ser de graça o transporte coletivo de Cuiabá, porque quem entra no ônibus de Cuiabá, ele entra numa sessão de tortura. Ônibus velhos, não tem lotados, não tem ar-condicionados, os abrigos de ônibus não existem, os terminais abandonados. O cidadão de Cuiabá, ele é na verdade afrontado constantemente quando ele entra no ônibus de Cuiabá. Por meio de uma iniciativa nossa, vereadores da oposição, nós apresentamos um requerimento. O prefeito queria que fosse 4,10 a tarifa do ônibus em 2019. Nós apontamos alguns equívocos, entramos com uma representação do Tribunal de Contas e conseguimos reduzir para 3,85. São 25 centavos a menos hoje que o cidadão paga por passe de ônibus. Essa decisão do Tribunal de Contas, inclusive, foi referendada pelo Tribunal de Justiça, numa tentativa dos empresários de voltar para 4,10. Para que o cidadão tenha uma ideia, parece que é pouco, 25 centavos. Mas nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Se todos nós formos entrar num ônibus hoje, somando-se, cada um aqui pagando 25 centavos a mais, já daria R$ 1,50. De acordo com o Tribunal de Contas, isso geraria um enriquecimento indevido dos empresários. E se a gente contar o número de passageiros num ano em Cuiabá por 25 centavos, multiplicar por 25 centavos, daria aproximadamente 10 milhões e 500 mil reais a mais de lucro indevido para esses empresários. E aí está na mesma pasta. Nós falamos agora de semáforo inteligente, nós estamos falando agora de transporte coletivo. Hoje, é segunda-feira, possivelmente terá a exoneração do Júnior Leite. Então, a partir desse momento da exoneração do Júnior Leite, o Antenor Figueiredo passa a ser o secretário mais incompetente dessa gestão. Tá? Porque até então era o Júnior Leite. Agora que ele vai ser exonerado, passa a ser o Antenor, porque semáforos inteligentes não funciona. Transporte coletivo não funciona. Ele brinca com a cara do cidadão, com aquela empresa que presta serviço de remoção e guarda de veículos que são multados. Quer fazer taxação e vistoria de veículos. Os aplicativos de passageiro, que eu vou citar o Uber, ele está promovendo um verdadeiro retrocesso com a taxação e fiscalização excessiva num serviço que já dá certo, que é aprovado e que gera mais de 3 mil empregos dentro de Cuiabá. E quer fazer licitação de ônibus mais velho. Agora, a licitação do transporte coletivo, que já era para ter acontecido desde o primeiro ano de gestão, um compromisso do Emanuel Pinheiro, Exato. e eles estão aceitando agora uma licitação que vai permitir ônibus mais velhos do que os que já tem, ônibus sem ar-condicionado, pintaram eles de verde, tentando enganar o cidadão. Então, a partir de hoje, segunda-feira, dia 4, hoje? 1º de abril. Dia 1º de abril, desculpa. Dia do Emanuel Dia 1º de abril, passa o Antenor a ser o secretário mais incompetente da gestão Emanuel Pinheiro. Vale ressaltar, Yuri, que o secretário Antenor é tão incompetente e os gastos não vão só na área de transporte, a falta de licitação do transporte público, que foi uma promessa do Emanuel Pinheiro de campanha, que iria licitar o transporte público, não saiu a licitação do papel, ou seja, não houve melhoria de frota, e também o gasto que ele faz com pontos de ônibus. Praça Alencastro, aquele ponto de ônibus, custou mais de R$1 milhão para a população cuiabana. Sem contar o que foi inaugurado agora na Praça Ipiranga, que custou mais de R$600 mil. Porque custam mais de R$500 mil os pontos de ônibus. O secretário Antenor não é incompetente. Eu acho que ele vai ser agora o secretário mais competente para a finalidade que ele está fazendo. Se a finalidade dele é para fazer as coisas que ele está fazendo, em benefício aos ônibus, em benefício às empresas, se a finalidade é essa, ele é o mais competente. Mas para a população cuiabana é incompetente. Eu tenho que falar uma coisa que é interessante ressaltar, é a visão de fora para Cuiabá. Quando as pessoas vêm a Cuiabá, que o turismo já é defasado na capital, a gente sabe disso. E quando as pessoas vêm, eu escuto muito o seguinte: Yuri, o transporte não é para facilitar o destino da população, do turista? Eu, por exemplo, morava em Brasília, morei em São Paulo, morei em Rio, usava o metrô tranquilamente, ônibus tranquilamente. Eu, para ir à minha casa, que moro próximo ao Shopping Três Américas, tem que pegar 2 ônibus. Sim. Dentro de uma capital, num perímetro tão pequeno, eu tenho que pegar 2 ônibus. Como que é feita essa organização da cidade? E é importante a gente dizer que se a gente tivesse transporte coletivo de qualidade, eu acho que até o Dilemar, que está nessa pauta há muito tempo, ele não é vereador de primeiro mandato como nós, um transporte coletivo de qualidade traz melhor trafegabilidade para o trânsito.
Quantas pessoas acabam que tem que correr atrás, usar do seu dinheiro, muitas vezes que poderia ser empreendido na sua família, no seu bem-estar, tem que empreender para comprar um carro ou uma moto para que ele possa chegar no horário no seu trabalho. E é importante destacar como é assim, de suma importância o vereador fiscalizar os atos do Executivo. Essa iniciativa do vereador Diego de chamar os demais vereadores da oposição e nós irmos ao Tribunal de Contas, provocarmos e mostrar claramente que houve uma espécie de fraude no cálculo tarifário e baixou a tarifa de R$ 4,10 para R$ 3,85, em 2013 aconteceu outra fraude. É bom relembrar isso. Quando, assim, de forma deslavada, os empresários colocaram a despesa com 680 cobradores e sem que os cobradores estivessem trabalhando no sistema. Eu fiscalizei, analisei o cálculo tarifário e pedi uma auditoria no Ministério Público e naquela época a tarifa caiu de R$ 2,95 para R$ 2,60. Se não fosse a atitude de vereador que fiscaliza, a tarifa de Cuiabá hoje já estaria R$ 4,80. Então é importante a população estar observando quem é quem na Câmara Municipal. Quem é o vereador que realmente, os vereadores que estão fiscalizando. E outra, eu quero fazer um alerta aqui no Lei Agora. Hoje é dia 1º de abril. Dia de Emanuel Pinheiro. Dia 2 de junho encerra o prazo para fazer a licitação do transporte coletivo, ou seja, falta 60 dias. E a CEMOB está num silêncio sepulcral. O que está acontecendo? Será que vão dar um olé na justiça que determinou fazer essa licitação? Será que não vão atender a reivindicação dos vereadores da oposição para que haja uma licitação transparente e fazer novamente contratos precários para manter esse sistema velho, sucateado, beneficiar esses empresários que vêm ganhando há muito tempo com tarifa cara e impondo uma política covarde sobre os usuários que usam ônibus velhos caindo aos pedaços? Então eu quero alertar aqui, falta 60 dias para o prazo final de fazer a licitação e o prefeito Emanuel está calado, a CEMOB calado. Então amanhã, quero também dar informação, nós vamos estar com o chefe do Ministério Público, o novo que assumiu agora, o doutor Zé Antônio Borges. Nós vamos entregar amanhã um documento na mão dele, solicitando para que o Ministério Público averigue o porquê, o que está acontecendo nessa licitação do transporte coletivo. E é interessante só um pouquinho, Casa dos Horrores, ele pegou aqui uma coisa que acontece muito em Cuiabá, eu ouvi falar que lá é conhecido como Casa dos Horrores, que até desqualifica a função de muitos vereadores por trabalharem por executivo. Por que dessa fama? As CPIs resultam em alguma coisa? Olha, eu acho que a população sabe separar o joio do trigo, né? Veja, cada vereador, uma sentença, uma forma de agir, né? Nós estamos buscando fazer o papel do vereador de verdade, né? Casa de Horrores é para aquele vereador que está no bolso do paletó, que não fiscaliza, que não faz o seu mandato de forma atuante, né? Só para a gente pegar exemplo aí, o Abílio nessa pauta pode entrar bem no trabalho da CPI da Saúde. Aqui nós temos um vereador, CPI do paletó, aqui nós temos um vereador que luta incansavelmente pelo trabalhador, se aí pegar coleta de lixo, transporte coletivo, etc. CPI da Saúde, o Velaton com relação ao trabalho que ele fez muito importante num repasse milionário para a Câmara Municipal na época da suplementação do paletó. Isso. Nós tivemos à frente dessa luta por reduzir a tarifa do ônibus. Todos esses vereadores que aqui estão, os 5, tiveram um trabalho importante de fiscalização e também de proposição. Porque fica parecendo que a gente só quer criticar. Não, mas o nosso papel é fiscalizar. Então, é fiscalizar. E nós também propomos. Então, você pode muito bem falar do trabalho importante que essa casa de leis teve na saúde de Mato Grosso, inclusive. Só para você ter uma ideia, esses 5 aqui, que estão aqui, mais o vereador Ricardo Saad, que também é importante posicionar, sem dúvida, estiveram à frente da CPI da Saúde. Todos nós aqui ajudamos. E se hoje você tem a Operação Sangria, onde prendeu novamente, o secretário de novo, o secretário de Saúde, e agora ainda está desenvolvendo outra questão. Tem o Ministério Público acionando o prefeito por causa dos cabides de emprego, indicação política, contratação irregular. O Ministério Público acionou o prefeito Emanuel Pinheiro por improbidade administrativa. Se você tem a Delegacia Fazendária prendendo o secretário de Saúde, você tem descoberta de 14 milhões de reais de dinheiro que era da saúde. Dinheiro da saúde, roubado da saúde do nosso município durante a gestão do Emanuel Pinheiro. 14 milhões de reais que estavam num hotel
para poder financiar a campanha de Caixa 2 nessa eleição de 2018. Notícia veiculada no Medianismo, importante dizer Nós que... estamos denunciando isso na CPI da Saúde. Tudo isso é fruto da CPI da Saúde. Nós aqui, nós fomos na Secretaria de Saúde. Nós entramos lá, chamaram a polícia pra gente, a gente enfrentou a polícia, enfrentou todo mundo, pegou as provas. Aí depois a gente foi também na Secretaria de Saúde em outras ocasiões, fomos no Hospital São Benedito, na Delegacia Fazendária, pegamos provas, enfrentamos a máfia da saúde de peito aberto, com todas as ameaças, com todos os riscos. O Diego nos auxiliou na questão jurídica, o Felipe também na questão jurídica e também na questão de levantamento de informação. O Bucic ajudou a gente a avaliar os documentos e ver a legalidade, o Dilemário também. Então, assim, esse time aqui, você pode não dar muita moral para ele, você pode até subestimar ele, mas nós temos produzido. O trabalho da Câmara, logicamente, para você... E aí eu não concordo em taxar a Câmara como... Deixa eu só eu não fazer uma concordo em ponte, taxar a Abílio. Câmara como caso de eu horrores. li. Porque eu tô na Câmara. Com certeza. Você tá entendendo? Por isso então, que eu acho joguei você essa tem que- discussão, eu acho que você exatamente. tem que taxar quem é o horror. Lógico. exato. Quem é o horror? Eu acho Porque que... quem faz a iniciativa do horror, né? É claro. Eu acho que A essa decisão- gestão já passou a decisão essa do- imagem do horror. A decisão do desembargador que determinou a prisão novamente do ex-secretário, agora no último sábado, é importante dizer, porque muitas vezes a gente só vê a notícia, é importante ir a fundo e ler o que o julgador, porque tem um arcabouço processual que muitas vezes nós não temos acesso, né, provas, etc. O desembargador fala que o caos da saúde hoje em Cuiabá se deve em muito à organização criminosa que a CPI da Saúde desvendou e levou para o Poder Judiciário e que era capitaneado pelo secretário do Emanuel Pinheiro, o senhor Huarque. Inclusive, o fechamento da Santa Casa, ele cita o fechamento da Santa Casa se deve em muito à ação dessa organização criminosa. E aí muitas vezes o cidadão que está assistindo, que está ouvindo, fala, como é que fecha a Santa Casa? Por conta de corrupção. É a corrupção, é uma malversação do dinheiro público, é o interesse dos empresários, de políticos desonestos. E se hoje esse escândalo foi revelado, se hoje a gente tem esperança de um futuro, de uma saúde melhor, de uma Santa Casa reabrir, se deve muito ao trabalho desses vereadores. E é importante que se diga que não são apenas vereadores que estão dentro da Casa de Leis Municipal. Lá existem muitos trabalhadores, servidores concursados e comissionados que acordam cedo e vão lá para a Câmara para desempenhar um trabalho em prol de Cuiabá. Inclusive, e não para desempenhar horrores. É só para pontuar, hoje de manhã eu estava conversando com minha assessoria jurídica e veja, foi até um comentário do jornalista Antero, e o Diego pontuou agora, parece que houve toda uma artimanha de atrasar repasses para a Santa Casa e inviabilizar o funcionamento da Santa Casa para que essa organização criminosa depois assumisse a Santa Casa. Então, de forma que a minha assessoria jurídica já está escrevendo um requerimento para nós sugerirmos, vou pedir para os vereadores aqui subscreverem, nós sugerirmos a convocação do ex-secretário Huarque para ele ir na tribuna da Câmara, mesmo preso, a CPI da Santa Casa pode convocá-lo. Então nós vamos entregar amanhã na tribuna da Câmara esse pedido de convocação do ex-secretário. Ele tem que ir lá, como Sival Barbosa foi lá falar da CPI do Paletó. Me parece que hoje, salvo o melhor juízo, a Santa Casa está fechada porque houve uma maquinação, tá certo? Desse ex-secretário e outras pessoas, e a gente tem que chegar a quem foi que coordenou isso aí, né? Porque hoje a Santa Casa está fechada uns 300 anos e houve uma maquinação. Inclusive, quero convidar os vereadores aqui para nós irmos no delegado que está investigando, para a gente pegar um inquérito, para a gente desvendar. Se tem a CPI da Santa Casa, tem que convocar o RUAC. Então, amanhã nós vamos apresentar o requerimento convocando o ex-secretário. Além disso, tem uma outra questão. O Marcelo Bucic estava fazendo um levantamento das obras paradas da saúde. Ele fez um trabalho com a Blitz da saúde do Marcelo Bucic e vê as obras paradas, não é? Levantamos das mais de 45 obras, nós fomos pelo menos 25, todas estavam com as obras paradas. E o que a gente pauta também na nossa ação na Câmara não é só fazer desabafo em tribuna. Nós precisamos agir para que... Qual que é o objetivo principal? Que aquela obra seja finalizada e atenda o cidadão. E a saúde melhore em Cuiabá. É por isso que nós fizemos encaminhamento para o Tribunal de Contas, do nosso relatório. Paralelamente, como nós estávamos na discussão do orçamento, oficiamos o prefeito para que garanta os recursos necessários para terminar essas obras no orçamento de 2019. Isso tudo foi garantido no orçamento de 2019
E nós estamos acompanhando passo a passo de cada obra, para que realmente os procedimentos sejam feitos e a obra termine. Então, algumas licitações já foram lançadas e a gente está acompanhando passo a passo para o cidadão ganhar. Não vamos fazer um palco de briga prefeito e vereadores, mas sim quem ganha a população com nossas ações. É interessante falar isso, pessoal de casa, que aqui a ideia desse debate não é criticar a Prefeitura de Cuiabá. É literalmente mostrar os trabalhos e serviços prestados à população. Porque a Câmara é para o povo, a Prefeitura é para o povo. Ninguém trabalha por projetos individuais ou por interesses próprios. Então, assim, uma pergunta que a gente recebeu semana passada inteira. Emanuel, tem possibilidades de ser retirado do governo, preso? Quais as expectativas da Câmara? Olha, nós propusemos uma comissão processante por conta do aluguel fantasma. Isso será votado amanhã, às 9 horas da manhã, na sessão ordinária, porque o prefeito ele foi quem autorizou a alocação de 2 imóveis que serviriam para sediar a Secretaria dos 300 anos. Hoje, inclusive, o controlador-geral do município, que era advogado Emanuel até ele se tornar prefeito, ele esteve lá na Câmara para tentar justificar. Ele justificou injustificável, ele assumiu publicamente lá diante dos vereadores, depois para a imprensa, de que o prefeito Emanuel sabia das 2 locações, realmente ele anuiu as 2 locações, ele concordou que o prefeito ele foi displicente, ele foi negligente na gestão da coisa pública. Então fica claro que o prefeito precisa ser investigado, ele precisa ser investigado e se comprovar tudo isso, ele precisa responder por isso. E o Decreto-Lei 201 diz que o prefeito, nesse caso, quando ele negligencia com relação aos interesses do município, ele pode inclusive perder o mandato. Yuri, então depende muito aí da vontade dos vereadores que vão votar amanhã. E mais do que esse ato de improbidade quanto à alocação do imóvel, que ele já gastou mais de 70 mil reais, a gente falou desde o início, quando a gente pediu o afastamento judicial do Emanuel Pinheiro, é que ele poderia usar a máquina pública para se proteger. E você percebe o uso da máquina pública com indicações políticas, evidenciadas na CPI da Saúde, mais de 1000 indicações políticas, que depois da eleição, em dezembro, o Tribunal de Contas mandou a demissão de mais de 1000 servidores. O uso, a denúncia de 14 milhões no motel, reveiculado em alguns sites de notícia. Você vê o aumento de orçamento em pastas que não são essenciais, de secretários incompetentes, eleição de filho. Então a gente percebe todo esse arcabouço, apoio do prefeito para deputados da base. Então o uso da máquina pública foi usado. O dinheiro do contribuinte foi para a eleição. E a gente evidenciou isso. Quando a gente junta os 5 vereadores aqui e a gente evidencia o corte de 6 milhões e 700 da suplementação, desmantelar uma quadrilha de 14 anos na saúde, com prisão de secretário, quando você entra com uma ação no Tribunal de Contas para verificar um empréstimo multimilionário que nós fizemos aqui para um empréstimo de $500 milhão de reais, que pode endividar o município, um empréstimo dolarizado, criminoso. E quando a gente investiga tudo isso, a gente vê que esses 5 vereadores, mas alguns vereadores que nos acompanham, Dr. Ricardo Saad e os demais, quando a gente percebe que a gente investigou mais de 30 milhões de reais na Prefeitura Municipal de Cuiabá, a gente vê que não tem oposição em situação, tem trabalho sério. Então, quando nós realmente entregamos um trabalho para a população está vendo, está acompanhando, e o portal Lei Agora está dando essa oportunidade para a gente conversar com os ouvintes. Agora eu queria falar sobre a CPI do Paletó. O povo fica indignado, o povo fica andando, e aí não deu nenhum resultado. Os resultados, exatamente. Principalmente depois que o ministro Fux falou que era uma delação monstruosa. Uma delação monstruosa. Aí eu pergunto para vocês, o que o STF fez até agora? O que foi feito? Se não fosse a nossa iniciativa dos vereadores irem lá em Brasília, criar todo um fato político, criarmos a CPI, aquela frase para mim do ministro do STF foi uma frase sem sentido, porque não houve não se sabe nada. Inclusive amanhã nós vamos conversar com o procurador-chefe do Ministério Público para ver que pé está. E outro, está 1 ano aqui no Judiciário, né, Diego? O vereador Diego teve que fazer isso de forma urgente, porque houve uma manipulação dos vereadores para encerrar a CPI de qualquer maneira. E está aqui. Nós precisamos reabrir essa CPI do Paletó. Precisamos reabrir. É um compromisso nosso, e aí eu vou falar para todos os ouvintes e para a população cuiabana. Aqui está o presidente da CPI do Paletó, Marcelo Bossi, que é um compromisso nosso. Você pode escrever o que eu estou falando, porque nós já temos estudo jurídico do como agir. Nós vamos aguardar, sim, o posicionamento do Poder Judiciário até o ano 2020. Mas Emanuel Pinheiro não encerra o seu mandato
sem que a CPI do paletó se encerre dentro da Câmara Municipal. Esse é um compromisso nosso. É um compromisso nosso de que a Câmara Municipal, nós, vereadores, que estamos investigando, juntamente com o presidente, reitero Marcelo Bussic, nós vamos dar andamento na CPI do paletó. A não ser que alguns vereadores continuem agindo a favor do prefeito e não a favor da população, e isso eles vão ter que fazer em 2020, em ano eleitoral, e eu quero ver quantos terão coragem para isso, a CPI do paletó vai encerrar dentro dos nossos mandatos. Por mais que o Poder Judiciário não dê a decisão. O Fux não pode ser uma frase de efeito. Gente, que é uma cena pior, caindo dinheiro do bolso do paletó, aqueles deputados colocando dinheiro em caixa de pizza, e não deu nada até agora. E vale ressaltar, primeira vez na história que um ex-governador vai depor na Câmara de Vereadores, numa CPI abrida pelo vereador Marcelo Bussic, a CPI do paletó, e o ex-governador Silval Barbosa confirmou, eram 600 mil reais de propina para cada deputado. Era propina. Ele deixou claro, ele falou, era uma fila indiana, uma gravação sem cortes, e o prefeito Emanuel Pinheiro justificou que era dinheiro de pesquisa, era o irmão, não conseguimos escutar o irmão dele, não conseguimos ouvir o presidente da Assembleia na época, José Riva, enfim, ficou arquivada, travaram a CPI, mas até 2020 a gente nem que tenha que judicializar, a gente vai continuar essa CPI. Vamos agora, dia 8 de abril, Cuiabá, 300 anos, uma festa, um evento, secretaria sendo feita, a população toda empolgada com uma festa, outros criticando porque tem outras prioridades, e caiu tudo por abaixo. Escândalo do aluguel, do imóvel, festa cancelada. Como vai ficar esses contratos que foram fechados com a prefeitura? Quem vai pagar essas decisões? Isso o povo quer saber. A mala é falsa, amor, né? Mais ou menos dessa forma que vai ficar. Nós temos aqui uma apresentação e uma notificação extrajudicial que foi dada pela empresa Ladson para a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Dei no sábado essa matéria. Então, onde o Júnior Leite fez um monte de contrato. O Júnior Leite, que é homem forte do prefeito Emanuel Pinheiro dentro da gestão, tem uma foto dele quase beijando o prefeito junto. Tá? Viajaram juntos para Nova York, viram projetos megalomaníacos para a cidade de Cuiabá, queriam transformar a Praça Alencastro em Times Square Cuiabana, projetos que nunca saíram do papel, inclusive eu e Marcelo Bussic que votamos contra, aqui os vereadores apoiaram contra a SEC 300, e na época ele lançou um pacote de 500 milhões de obras. O Marcelo Bussic pode falar melhor, não teria nem orçamento para executar tudo isso, né, Marcelo Bussic? Nós fizemos esse alerta do prefeito desde aquele momento. Nós não precisamos de um prefeito sonhador, precisamos de um prefeito executor, que faça, realize. Ficar sonhando, como disse, fazer suas vontades pessoais, a gente não quer isso. Naquele momento nós alertamos que esse sonho dele dificilmente ia tornar realidade. Porque nós fizemos um levantamento dos últimos 7 anos de repasse de ministérios e emendas parlamentares. Nos últimos 7 anos, naquela oportunidade, foi pouco mais de 100 milhões. Como que a Prefeitura iria, em 2 anos, receber 500 milhões de repasse de ministérios, emendas parlamentares, outras formas? Alertamos isso aí, ele insistiu, criou a secretaria, representamos o Tribunal de Contas, ele teve que recriar a secretaria, insistindo, deu essa questão do aluguel fantasma, então, ele insistente para tentar realizar sonhos dele. Eu fui nas sonhadas obras dos 300 anos, esse final de semana, e eu fiz um levantamento de todas. Não foi feita, nenhuma não foi feita. E aquelas que ele iniciou a fazer, por exemplo, a licitação, como é o caso do viaduto, foi parado pelo Tribunal de Contas por causa de superfaturamento das obras. Não fez nada, e o que ele tentou fazer tinha superfaturamento. Totalmente as irregularidades na gestão comprometida, e a festa dos 300 anos vai ser uma frustração para o cidadão cuiabano. Você está fazendo um levantamento dos shows, né? Eu recebi 3 denúncias. Uma delas é de super salários dentro da Secretaria de 300 anos. Isso aqui já vai sair de primeira para vocês. Eu recebi que tem uma pessoa lá que ganha em torno de 11 mil reais por mês e não trabalha dentro da Secretaria de 300 anos. E vale ressaltar... só entrar no portal que você já vai ver. Essa pessoa, ela está nomeada na Secretaria de 300 anos e está em outra função e nunca aparece lá na Secretaria de 300 anos. E ela é diretora de planejamento. Então, a diretora de planejamento da Secretaria de 300 anos não trabalha na Secretaria de 300 anos e nem para as funções da Secretaria. Tá? Primeiro. Outra questão.
Tem vários funcionários lá que virou um cabide de emprego, indicação política de um, de outro, um parente de um parente do outro, que não podia estar nomeado, tá lá há 300 anos. Outro problema, eu duvido que mesmo que o Mauro tivesse deixado usar a Arena Pantanal, eles iam conseguir realizar o evento. Eu acho que, por isso que eu falo a mala é falsa, amor, porque é uma mentira. O Mauro salvou Emanuel Pinheiro com uma desculpa esfarrapada. Só para você ter uma ideia, o Emanuel Pinheiro falou que na Orla do Porto, no Réveillon do ano passado, teve mais de 100 mil pessoas, de 80 a 100 mil pessoas na Réveillon da Orla do Porto. Quantas mil pessoas cabem na Arena Pantanal? Não caberia mais do que isso. Quantas? A Arena Pantanal cabe 50 mil pessoas. Então, se ele quisesse o grande espetáculo que ele está tanto promovendo aí, por que ele não fez na Orla do Porto, onde caberia mais pessoas? Ele fez uma desculpa, montou uns estudozinhos, o próprio projeto, eu tive acesso aos projetos. Não existe. Existe conceito, ideias conceituais. Alguém foi lá e fez uns rabiscos, umas ideias. Não tem alvará de prevenção de combate a incêndio para o evento, não tem, por exemplo, registro de responsabilidade no CREA, não tem diversos documentos que seriam necessários para realizar o evento. Então, como eles não tinham nada para fazer esse evento, eles falaram, bom, o Mauro não deixou, então não vamos mexer, não vamos pisar na grama e coisa e tal. Porque o que o Mauro estava falando, como que vocês vão reparar essa grama? Como que vocês vão cuidar desse Rapaz, essa secretaria tem um ano, tem um espaço fantasma na Getúlio Vargas, então a única coisa que ela deveria fazer era pensar o aniversário de Cuiabá. E ela não pensou. E vamos falar aqui para a população cuiabana, é importante. E comprova que eles não tinham condições financeiras de fazer isso. Yuri, para deixar claro para a população cuiabana, a Secretaria dos 300 anos custou 1.600.000 para servidores. Alugou um imóvel fantasma, locação fantasma. Não conseguiu executar nenhuma obra. Para falar a verdade, executou uma, o relógio da Mato Grosso, que já existia. Ou seja, o prefeito Emanuel Pinheiro é um prefeito de PowerPoint, apresentações. Apresentou diversos projetos, mas não executou nenhum. Parques que eram importantes, como a Lagoa Encantada, o Parque do Caju, o Parque da Família no Distrito Industrial, que ele vendeu esse projeto aos sonhos dos vereadores. Falou, olha, vai ter parques nos seus bairros. Ele não entregou nenhum parque. O único que ele entregou, o Parque da Família, não foi com um dinheiro público, não foi com a prefeitura. Foi um TAC com o Shopping Pantanal. Ou seja, o que acontece na nossa cidade, acontece com a iniciativa privada, com o empresário, com quem participa dessa gestão junto à prefeitura. Mas a Prefeitura Municipal de Cuiabá não tira nenhum projeto do papel. E a SEC 300 vai continuar até o fim do ano? A questão, por exemplo, do Morro da Luz. Né? Eu pedi a extinção dela. O Morro da Luz, um local estratégico dentro da nossa cidade. Em fevereiro de 2017, eu entreguei uma indicação ao prefeito, mostrando que qualquer cidade, qualquer capital que tivesse um local estratégico como aquele, ali podia ser um novo parque, né? Como o Parque Bonifácio. Aí depois ele fez Parque Central, né? Não, mas ele propôs um restaurante giratório, 360 graus. E aí o que aconteceu? Hoje virou uma Cracolândia. O Morro da Luz virou uma Cracolândia. Tem que ir. Né? Então é só conversa fiada. Vamos lá, foi se falado no gabinete colaborativo. Como vai funcionar isso na Câmara? O gabinete colaborativo é um projeto que a gente vai abrir para a população cuiabana. É uma ideia que os vereadores aqui já participam no nosso gabinete. A gente faz gravações dos vídeos para a população cuiabana. O gabinete colaborativo ele vai abarcar um projeto que chama Criadores, que é fomentar instituições, é sair um pouco do poder público e apoiar pessoas que já estão fazendo a diferença na cidade. Um exemplo de uma dessas associações é a OPA, a Organização de Proteção Animal, a Michele Scopel, que já resgata diversos animais. E a gente vai inaugurar no dia 4/4, quinta-feira. Vai vir uma vereadora por São Paulo, 19 horas. Vai vir a vereadora Janaína Lima, que é vereadora do Novo, e que ela inaugurou o primeiro gabinete colaborativo do Brasil e da América Latina. Nós, Câmara Municipal de Cuiabá, mostrando que a gente está mudando as ideias, a gente vai inaugurar o primeiro gabinete colaborativo do Centro-Oeste. Que ótimo. Nosso tempo está acabando, queria agradecer profundamente a presença de vocês, dizer que o portal está de portas abertas. E para a gente terminar isso com algo positivo, né, porque tantos bombardeios com a população de Cuiabá, qual a mensagem que vocês passam para esses 300 anos de Cuiabá? Deixa eu fazer um convite antes, então. Claro. Falar de coisa boa, falar de Cuiabá, falar de nosso trabalho. Quem nos assistir ainda hoje, dia 1º, amanhã dia 2, 9 horas da manhã, na Câmara Municipal vai ter a votação dessa comissão processante instaurada por conta das irregularidades envolvendo o aluguel fantasma da Secretaria de 300 anos.
Então, o cidadão que puder ir à Câmara Municipal, se manifeste, cobre o seu vereador, se você quer pelas investigações, porque a pressão popular nesse momento é muito importante. É muito importante para que o político ele não sinta que ele está em uma ilha e que a população não está vendo. Hoje, por meio de sites como Lei Agora, por meio das redes sociais, todo mundo tem acesso à informação e sabe como o teu representante está votando. Então, convocar a população para que vá à Câmara Municipal, esses 5 vereadores já se posicionaram favoráveis às investigações e que você possa também dar voz a isso que você quer, que muitas vezes você pensa e muitas vezes você não dá voz. Então, faça ser ouvido, vá à Câmara Municipal ou converse com o seu vereador nas suas redes sociais, pressione, porque esse é um momento muito importante para Cuiabá. Obrigado. Vocês querem passar alguma mensagem para os 300 anos de Cuiabá, para a população? Eu gostaria de passar assim. Os 300 anos de Cuiabá não se comemora apenas com festa. Os 300 anos de Cuiabá são pessoas. Cuiabá são pessoas. Aquele velho ditado, aquela velha poesia, que fala que a cidade vive de quem vive nela, de fato é. Você está entendendo? Então nós vivemos das pessoas que fazem de Cuiabá a Cuiabá que queremos celebrar dos 300 anos. De pessoas pau-rodadas, de pessoas daqui, de todos os lados. E essas pessoas, que são a maior riqueza de Cuiabá, essas pessoas estão perecendo no corredor do pronto-socorro, por falta de medicamento, em policlínicas e UPA. Então eu acredito que, passando esse período festivo, eu acredito que o prefeito ficando ou saindo, se entra no New One, se não entra no New One, se vai ter alguma coisa aí pela frente, eu acredito que o prefeito deve parar para fazer uma reflexão. Não se trata mais só de vereador de oposição, no base ou qualquer coisa desse jeito, mas sim de amar as pessoas que moram nessa cidade. Então, a melhor forma de eu celebrar os 300 anos da cidade é compra o remédio, faz o concurso público na saúde, investe nas obras, licite os ônibus e vamos pensar Cuiabá daqui para frente, cuidando das pessoas que ainda residem aqui. Tá? E o prefeito de Colatina, não sei se é uma afirmação do prefeito de Colatina, mas eu tenho recebido isso na internet e ele diz o seguinte: não existe prefeito corrupto se não existir vereador cúmplice. Então, se o prefeito continuar roubando a nossa cidade, se ele continuar fazendo essas ações de corrupção na nossa cidade e a Câmara Municipal continuar inerte a tudo isso, aí sim, ela deixa de ser apenas o poder legislativo e passa a ser cúmplice da corrupção do poder executivo. Então a gente tem que refletir muito sobre isso. Yuri, eu quero deixar uma mensagem também que a cidade ela não está no quintal da sua casa, a cidade ela não está nos condomínios, a cidade ela está nos parques, a cidade está nas ruas, está nos hospitais da nossa cidade. Então tenha cuidado com a cidade, viver a cidade. Eu convido o cuiabano, não é necessário festa, a gente não precisa gastar dinheiro. O que a gente precisa é conhecer a nossa cidade, é comer um peixe em São Gonçalo Beira-Rio, conhecer o quintal da Dona Domingas, é tomar um café da manhã na Dona Eulália, é conhecer os nossos espaços públicos, é um dia visitar, você que nunca visitou o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, você vê que é uma zona de guerra e que está desmantelado. A gente não tem equipamentos públicos sadios. É quando você vai na Policlínica do Planalto e você verifica que quando chove, vira um rio dentro da Policlínica do Planalto, que com 2 milhões, 1,5 milhão, você reformaria toda aquela unidade. Mas a gente precisa gastar 15 milhões em semáforos inteligentes. Então convido você para viver a cidade de Cuiabá. São 300 anos, é uma história construída por muitas mãos. Não foi construída por políticos, não foi construído por apenas uma classe de pessoas, foi construído por toda uma sociedade, por gente como a gente. Então, desejo que você comemore os 300 anos da cidade que a gente ama e por isso a gente batalha tanto por ela. Obrigado. Yuri, a corrupção vem machucando Cuiabá há muito tempo. Domingo último, completaria 5 anos do VLT pronto. 5 anos a obra parada, gastou-se mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais, gasta-se fortuna por mês para manter esse VLT parado. Veja, Cuiabá precisa de 600 quilômetros de asfalto para asfaltar todos os seus bairros. Com 600, 700 milhões você faz isso, você deixa Cuiabá toda asfaltada. Então, eu acho que o grande presente para Cuiabá é nós darmos um basta na corrupção. Isso está matando as pessoas nos hospitais. O pronto-socorro novo não está funcionando ainda. 4, 5 anos de obra, não está funcionando ainda. Então, nesses 300 anos, que a classe política possa pensar melhor, dar um basta na corrupção. É isso que está
amargurando a população de Cuiabá. Entra prefeito, sai prefeito, mas essa famigerada corrupção acontece aqui em Cuiabá, no nosso país. Então nós queremos que os 300 anos da nossa querida cidade de Cuiabá, a classe política se conscientize. Vamos administrar melhor o dinheiro público, vamos dar um basta nessa corrupção. Porque eu acho que esse é o caminho para melhorar a saúde, melhorar a educação. Olha como está a situação das nossas creches. Então, Cuiabá, eu amo Cuiabá, eu devo tudo a essa cidade, que Deus possa abençoar essa cidade e nós temos dias melhores para a nossa população. Também quero deixar minha mensagem, Yuri, que as coisas simples da vida que mais faz falta para a gente, né? A gente não precisa de restaurante giratório, de Times Square Cuiabana, o que a gente precisa é o quê? É uma vaga na creche, é o posto de saúde tendo remédio, é isso que faz falta. Na minha vida é isso que me faz falta, estar perto da minha filha, do meu filho, da minha esposa. Para o cidadão cuiabano também. O que faz falta para os 300 anos é ter o remédio, é ter o médico, é ter a creche para atender. É em cima disso que nosso trabalho vai pautar. E é em cima disso que a gente espera dos novos gestores, do atual gestor, que pense no cuiabano, não pense em desejo próprio, em desejo pessoal, em sonho pessoal, porque eu fui para Nova York, gostei, vi uma torre lá, fiquei fascinado, em Cuiabá vai ter. Não é isso que o cuiabano quer. O cuiabano quer as coisas simples da vida, o que faz falta para ele. É isso que nós precisamos. E nos 300 anos que a gente tem que comemorar é com os cuiabanos. A cidade continuando sendo acolhedora, e quem faz isso somos nós que moramos aqui. Por isso que ele abraça todos que vêm de fora. E nós vamos continuar abraçando. E Cuiabá dos 300 anos é a cidade acolhedora, a cidade que acolhe todos os cidadãos do Brasil. Yuri, eu não podia deixar você finalizar sem também falar um pouquinho da nossa amada Cuiabá. E 2 pontos importantes. Primeiro, eu falo que eu me identifico com todo cuiabano que existe. Aquele que nasceu aqui, já que eu nasci aqui, neto de poconiano e de um pantaneiro de Santo Antônio Leverger. Me identifico como aquele cuiabano que partiu de Cuiabá e foi para o interior para desbravar o Nortão. Meus pais moravam em Guarantã do Norte quando eu nasci em Cuiabá, mas eles já moravam em Guarantã. Então eu fui para o interior, morei até os 18 anos em Guarantã do Norte. Me identifico com aquele cuiabano que adotou Cuiabá como sua terra, já que eu vim para Cuiabá estudar e aqui fiquei a partir dos meus 18 anos desenvolver minha atividade profissional. Primeiro estudantil, depois profissional, hoje estou advogado e estou vereador. E a gente ama muito essa terra. A gente quer o bem de Cuiabá, a gente quer pensar o Cuiabá dos próximos 300 anos. Que os 300 anos que passaram sirvam de exemplos e aprendizado. Que a gente possa pensar no Cuiabá do futuro. E aí nós falamos politicamente nessa Cuiabá do futuro, nós tivemos algumas reuniões com alguns políticos e não políticos que querem uma Cuiabá melhor. E você pode ter certeza que desse grupo de pessoas que pensam em Cuiabá como uma cidade maravilhosa, Cuiabá como uma cidade do futuro, uma Cuiabá que tem cultura, que tem dança, tem gastronomia, tem uma gente trabalhadora e séria, esse grupo terá em 2020 um candidato a prefeito. Você pode ter certeza disso e que nós iremos lutar, não pela política partidária, não pela política de interesses pessoais, mas uma política do bem, uma política que pensa na nossa cidade como uma cidade melhor para se viver, não só para nós. Porque daqui 100, 200, 300 anos vão estar falando como era Cuiabá no passado, como ela está no presente e como pessoas que passaram por Cuiabá fizeram desse lugar um lugar melhor para se viver. Antes de agradecer a presença, o trabalho, a correria da Câmara, eu queria falar com você, cuiabano, como os vereadores falaram e o Diego ressaltou aqui no final. O principal protagonista de Cuiabá é você, cuiabano, realmente. É você que acorda cedo, quer um transporte digno, quer uma saúde boa, quer nesse sol quente que motiva você a trabalhar, fazer com que o crescimento da cidade seja visto por todo o Brasil e por nós mesmos. Tenhamos orgulho da cidade, eu que fui tão bem recebido aqui na capital. E eu queria dizer que tem motivo sim para comemorar, por você. Você que vai na urna votar, você que acredita nesses vereadores e nos demais, você que acredita num prefeito, num governador, em todo o sistema político do Brasil. A gente ainda tem esperança, porque nós brasileiros não desistimos nunca. Parabéns, Cuiabá, e assista também o Lê Agora Repórter, que é um programa especial para vocês, mostrando anônimos que fazem parte também da história de Cuiabá. Muito obrigado a todos vocês, vereadores, por destinar o tempo aqui no LTV, e as portas estão abertas também. Valeu, obrigado. Viva Cuiabá! Viva Cuiabá! Sim, Cuiabá, valeu. Fica com a gente, aplausos, fica com a gente aqui, só aqui no LTV, essas e outras notícias. Até mais!